sou Malu Stanque, sou consultora independente de direitos humanos, atualmente doutoranda em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, mestra e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e bacharel em Artes Cênicas. Também sou especialista em políticas públicas e justiça de gênero. Pronto, há diversas possibilidades de consideração da violência no contexto do cárcere, especialmente se a gente pensa em quem considera essa violência, qual é esse ator que reconhece essa violência. Desde uma perspectiva crítica, acho especial e relevante a gente destacar a violência de Estado no contexto do cárcere. Então, no momento em que o Estado assume encarcerar, hiperencarcerar massivamente em um contexto de privação de direitos básicos, milhares de pessoas, uma população prisional extensa, está assumindo também condutas ilegais, de acordo com seus próprios parâmetros normativos, por exemplo, de execução penal. Então, pensar em violência no cárcere impele a gente a especialmente pensar justamente em como o Estado cotidianamente promove torturas, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes através da privação de sono, privação de alimentação adequada, privação de atendimento médico adequado, de higiene adequada, destituição das personalidades, das identidades dessas pessoas através dessas estruturas de massificação, de numerificação dessas pessoas, de desidentificação. Então, especialmente quando a gente fala de violência e cárcere, existem outras nuances, por exemplo, da violência no interior do cárcere a partir das próprias pessoas aprisionadas. Obviamente a gente não vai ignorar esse contexto, que também confere uma extrema gravidade à situação das pessoas que estão privadas de liberdade, mas especialmente precisamos pensar nessa violência de Estado que promove em si essa estrutura e essa possibilidade de encarceramento dentro de um contexto patente e notório de violação sistemática de direitos humanos. Retomando a primeira pergunta, acho que já deu para dar umas pistas dessa acepção. A tortura é vivida no contexto do cárcere cotidianamente. E há uma dificuldade social do reconhecimento dessa prática de tortura e até uma eufemização através dessa caracterização dessas práticas hostis nos ambientes de institucionalização e de privação de liberdade, como, por exemplo, tratamento cruel, desumano e degradante, não como tortura, justamente pela dificuldade em reconhecer a possibilidade de alguns corpos serem torturados. Então, quando a gente discute sistema carcerário, a gente está discutindo majoritariamente o encarceramento de pessoas negras, de pessoas periféricas, em sua maioria homens, mas também trazendo o hiperencarceramento e essa escalada vertiginosa do encarceramento de mulheres negras atualmente e como essas violências recaem desproporcionalmente e de outras formas mais intensificadas sobre esses corpos de mulheres negras encarceradas. Então, pensando no cotidiano e pensando inclusive ali na definição mesmo normativa da tortura, ali no artigo 2º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pensando na tortura como um ato intencional, praticado contra uma pessoa com intencionalidade para provocar sofrimento, dano físico ou psíquico, ou destituí-la de sua autonomia, de sua personalidade, com um objetivo, com um fim legítimo. Como não configurar as práticas de hostilidade que são vividas cotidianamente no cárcere enquanto tortura? Como não configurar a intencionalidade do Estado brasileiro em não prover uma alimentação satisfatória, em não prover um contexto de direitos básicos que são obrigatórios a partir da própria legislação de execução penal? Como não configurar essa intencionalidade dessas condutas e, consequentemente, a tortura, porque são inerentes e intrínsecos a essas condutas justamente os sofrimentos, os danos físicos e psíquicos vivenciados por essa pessoa, tanto no cárcere quanto após o cárcere, legados dessa estrutura de aprisionamento. Então, a tortura no cárcere é cotidiana e é muito importante esse movimento de reconhecimento dessa categoria, que recai sobre esses corpos, dessa violência que recai sobre esses corpos, tanto nos nossos tensionamentos diários, acadêmicos, políticos,
quanto juridicamente, o reconhecimento dessa categoria jurídica para que haja, consequentemente, as implicações associadas a ela, inclusive a maior das implicações, que eu acho que é a disputa principal, que é a liberdade, né? A necessidade de liberdade, de libertação, de destruição dessas estruturas que em si são ilegais, inconvencionais e promovem e perpetuam práticas de torturas contra corpos negros aprisionados, destituídos de liberdade. Pronto. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é um sistema regional de proteção de direitos humanos composto por 2 órgãos especialmente, né? A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A Comissão Interamericana, ela tem ali o que os internacionalistas chamam de uma atuação política quase jurídica, e a Corte Interamericana é o órgão contencioso em si, né? Que aprecia, julga casos, né? Que a partir de algumas interpretações é o órgão que de fato, né, determina medidas que são vinculantes, obrigações vinculantes ao Estado brasileiro, e dentro desse sistema a gente tem toda uma normativa internacionalista de proteção dos direitos humanos. O que é o barato de mobilização desse sistema no sentido de garantia de direitos humanos a pessoas privadas em situação de privação de liberdade, né? Esse é um sistema que hoje já tem consolidados parâmetros muito específicos de proteção de direitos humanos a pessoas que estão encarceradas, em situação de encarceramento. Então hoje, tanto há casos da Corte Interamericana que trazem parâmetros específicos, inclusive a partir de enfoques de gênero, por exemplo, né? Pensando essa violência desproporcional que recai sobre mulheres encarceradas, opiniões consultivas que tratam especificamente da vulnerabilização mais intensificada de alguns grupos em situação de encarceramento, traz, por exemplo, a situação da violência obstétrica e as obrigações do Estado em relação a mulheres encarceradas em situação de gestação, parturientes ou puérperas. Então, o barato, né, da mobilização dos estándares do sistema, que ensejam obrigações ao Estado brasileiro de cumprimento, é justamente esse avanço na discussão sobre a temática em específico, né, e a promoção de estándares, de parâmetros, de padrões específicos em relação a algumas matérias vinculadas a pessoas em situação de encarceramento, né? Então, situações muito específicas, por exemplo, de tutela do direito à saúde, né? De tutela de situações mais estruturais mesmo, em termos de violações de direitos humanos, e vinculando isso, né, à realidade brasileira. Hoje, esse sistema tem uma atuação muito pungente no contexto carcerário, principalmente a partir das medidas provisórias, né, da Corte Interamericana, das resoluções de medidas provisórias, que são medidas ali, simplificando muito, né, proferidas pela Corte diante de uma urgência de uma situação, da possibilidade, da gravidade, da possibilidade de um dano irreversível, né? E hoje há diversas medidas provisórias em relação a instituições penais e a violações de direitos humanos estruturais e sistemáticas em instituições penais. Hoje a gente tem dados alarmantes sobre a maior parte da população prisional ser composta por pessoas negras privadas de liberdade. Então, majoritariamente por homens, mas quando a gente analisa também a situação de aprisionamento feminino, como foi citado anteriormente, a gente tem uma escalada vertiginosa de aprisionamento e, em sua maioria, mulheres negras encarceradas. Isso já denota e já configura em si a situação de racismo no sistema carcerário, né? Porque, obviamente, há aí uma percepção de vinculação entre raça e criminalização. Reforçando, né, que essa vinculação entre condutas que devem ser puníveis não é uma configuração dada de antemão, isso é construída socialmente. Então, por que essa vinculação entre crime e castigo é voltada especialmente à punição, à criminalização de grupos racializados, né, de grupos localizados em territórios específicos periféricos de favela? Então, essa questão é essencial para a gente entender essa vinculação entre racismo e sistema de justiça, inclusive pensando numa recapitulação anterior, como essas próprias estruturas institucionalizadas e oficializadas, né? E como o racismo, e aí é bacana a gente mobilizar o conceito de racismo indireto para perceber como algumas leis, apesar de não serem racialmente dirigidas, recaem especialmente contra grupos racializados, contra a população negra, né? Por exemplo, a lei de drogas,
Então, como essa estrutura, ela já vem de antemão no perfilamento racial proposto, né, promovido pelas polícias, né, na prática de detenção ilegal, arbitrária de pessoas negras, né, principalmente em territórios periféricos, de favela, né, e inclusive de uma execução de uma pena de morte que não existe no Brasil contra essas pessoas, né? Antes de discutir encarceramento, a gente tem que pensar, por exemplo, nos castigos que são impostos pela própria polícia, né? A partir de uma série de condutas teoricamente ilegais, mas que são institucionalizadas, são notórias, são patentes e que não são responsabilizadas em nenhuma esfera de chacinamento dessas populações, né? De execução sumária, de tortura, né? De pessoas negras. Então a gente tem diversos exemplos hoje em dia, né? Em várias regiões do Brasil sobre isso. A gente teve uma chacina emblemática, que foi, por exemplo, a chacina do Jacarezinho, há poucos anos atrás, que vitimou 27 pessoas e criminalizadas depois, sua memória destituída, né, de dignidade a partir de estigmas de criminalidade, né, para tentar justificar essa ação policial, né, de execução sumária, né, como se de antemão essa estrutura fosse permitida pelo sistema de justiça, né, justamente pela criminalização dessas pessoas, só que não, né, teoricamente. E como a gente, para analisar justamente essa relação entre racismo e encarceramento, né, hiperencarceramento, tem que justamente remontar essas práticas, né, anteriores da polícia que são legitimadas pelo sistema de justiça. Para a gente chegar no cerne dessa pergunta, acho que a problematização anterior é inclusive em relação a essa perspectiva de uma possível reintegração social. A reintegração social, se a gente for analisar o núcleo dessa palavra, presume em si que essa pessoa foi proscrita de cidadania, foi exilada socialmente, né? Foi usurpada dos seus direitos básicos, né? Então, uma reintegração social presume que essa pessoa, ao ser privada de liberdade, em si, vai ser proscrita da sociedade, literalmente. O que já descaracteriza uma possível, né, normativa básica ali que a gente tem em relação à não destituição, né, dos direitos básicos dessa pessoa encarcerada para além do limite da sua condenação, certo? Então, a perspectiva de reintegração já é muito problemática em si, até porque, como em uma situação de tortura cotidiana, como a gente conversou anteriormente, há qualquer possibilidade, por exemplo, né, de uma perspectiva de ressocialização dessas pessoas, né, que é como o Estado tenta incutar em nossas mentes a todo momento, né? Então, como é que a gente vai falar de uma reintegração social com uma concomitância de usurpação cotidiana de direitos básicos, de tortura cotidiana, de massificação, de destituição dessas identidades cotidianamente? É muito problemático e isso reflete para a gente, inclusive, a perspectiva de criminalização e de encarceramento após o cumprimento da pena, de encarceramento social, de criminalização da liberdade em diversos níveis. A Ana Flauzina traz esse conceito da criminalização da liberdade, né, pensando nas diversas figuras criminalizantes, né, que foram atribuídas justamente a essa esfera de punição, né, de estruturação do sistema penal com bases racistas para, após a abolição, pensar na continuidade do encarceramento e da destituição de direitos às pessoas negras. Então é muito interessante a gente perceber que pós-cárcere, pós-cumprimento de pena, essa criminalização da liberdade acontece em diversos níveis, através de estigmas sociais, de impossibilidade de acesso ao mercado de trabalho, né? De inclusive reiteração do Estado em relação a outras possibilidades de criminalização dessas pessoas apenas pelo fato de já terem passado pelo sistema. Então esses níveis são muito interessantes. Eu vou trazer uma passagem aqui de um autor que eu amo e que eu recomendo bastante sobre todos os temas de encarceramento, que é o Samuel Lourenço Filho. Samuel Lourenço Filho, ele já passou pelo sistema e hoje ele descreve várias características a partir de uma perspectiva bem crítica, né, pensando justamente essa estruturação, né, e essa sistematicidade,
da violação de direitos humanos no cárcere. E aí ele traz aqui um trechinho que é bem interessante para a gente pensar nisso, né? Ali pensando o epicentro da ressocialização. Ele traz essa reintegração, problematizando essa perspectiva da ressocialização, né? E aí ele fala, abre aspas, sei muito bem que me chamo Samuel Lourenço Filho, sei da pessoa que me tornei, sei de algumas coisas que me tornaram e me tornam no cotidiano uma pessoa que me permite reconhecer-me por extenso. Mas não passa. O 1477 e 1168, acompanhados de algumas letras, são as chaves para um monte de coisas na minha vida. Os números que eram atribuídos a ele, tanto no cárcere quanto no contexto de ressocialização, de pretensa ressocialização, né? No processo de ressocialização, me restaram bons números. Conseguiram a meta, no cumprimento da pena não me tatuaram na testa, mas me marcaram para a sociedade e por toda a vida. Fecha aspas. Eu recomendo bastante a leitura do Samuel. Esse livro em especial é muito precioso e ele traz essa perspectiva da ressocialização e da reintegração social de uma forma bem crítica. A principal barreira, e acho que deu já para depreender um pouquinho da nossa conversa anterior, é justamente a existência do sistema prisional. Então, acho que a longo prazo, o que a gente tem que pensar é na desestruturação, nesse abolicionismo penal, enquanto soluções para práticas de liberdade efetivas, entendendo que esse sistema é feito para não funcionar. Não é um acaso, não é uma exceção a forma como funciona, mas ele é feito para funcionar desta forma, violatória. Então hoje a gente pensar, por exemplo, em institutos mais imediatos de liberdade, por exemplo, progressões de pena, né? Em liberdade antecipada por alguns institutos jurídicos que já existem, alguns reconhecimentos que já foram feitos pelo STF, também apoiam e auxiliam esse projeto a longo prazo, inclusive pensando na melhora das condições da estrutura dos cárceres, né? Nunca pensando em mais cárceres, obviamente, nunca pensando em privatização, porque a gente estaria reforçando essa estrutura de destituição da liberdade, mas pensando como a curto prazo a gente pode ter soluções que impulsionem a gente a um projeto de liberdade mais amplo social.